Muito bem, o SBT Meio Dia está de volta e com uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Santa Catarina, por ordem de sorteio. Hoje o nosso convidado é o candidato Pedro Cabral, do PSOL. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. Espaço democrático, a gente está abrindo o mesmo espaço, com o mesmo tempo, para todos os candidatos de todos os partidos de Santa Catarina. Professor universitário, por que agora investir na luta por uma cadeira no Senado, hein, candidato? Boa tarde. Então, para ti também. Boa tarde. Para ti também. É um prazer estar aqui. E para nós que somos de partidos pequenos, esse horário, esses 15 minutos, eles são Preciosos. Preciosíssimos, né? Porque o tempo que a gente tem são 7 segundos para dizer meu nome e acabou, né? E chamar para a rede social, E né? chamar para a rede social, é extremamente importante. Então, só quero corrigir, eu não sou professor universitário. Eu tenho a minha formação, eu sou professor doutor pela da rede USP. estadual? Eu sou professor da prefeitura. Fui. Prefeitura. Me aposentei o ano passado. Florianópolis. Isso. E eu fiz graduação na UDESC em Educação Artística. Fiz especialização na UDESC em Artes também. Depois fiz mestrado na Federal, aqui no Centro de Educação. E fiz doutorado na USP em História da Educação, né? E aí, respondendo então para localizar quem sou eu, né? Mas professor. E professor. Aliás, a dobradinha ao Senado do PSOL são 2 professores. é do magistério, né? Isso. E penso que tanto eu quanto o Antônio, nós temos o hábito de conversar com os alunos sobre a situação do país e falar que a coisa não está boa e tal. E penso que Dentro de sala de aula, candidato? se conversa, sim. E até aproveitar, porque essa coisa de que tem essa mania agora, né? Escola sem partido. Escola sem partido, que não se pode falar. Todos nós, Prisco, tu e todo o telespectador, nós somos educados em escola onde se falava, né? E sempre se falou. E nós temos que preservar esse direito de falar, porque o professor não vai te influenciar diretamente, né? Eu sou professor há 32 anos na rede municipal de Florianópolis. Eu sou gay, né? E durante 32 anos os meus alunos sabiam que eu era gay, né? E fui diretor eleito durante 6 vezes, né? 12 anos, então, eu fui diretor eleito. E nunca cheguei na escola e tinha qualquer coisa de pichação nas paredes e tudo mais. E eu nunca influenciei nenhum aluno chegou para mim, agora eu sou gayzinho porque me inspirei em ti. Isso não existe, né? Até gostaria de lembrar esse episódio horrendo que aconteceu na escola de Santinho, onde se faz um festival de cinema, os alunos trabalham e fazem uma proposta de cinema e vai um candidato lá e acaba com o festival em cima com falsas ordens e tudo mais, dizendo que não se pode falar. É um absurdo isso, é uma interferência que a gente vê assim, digno da ditadura e da época dos militares. O senhor concorda que existe uma idade limite para que determinados assuntos sejam discutidos com os alunos ou não? Idade limite? Se fala muito hoje, na outra ponta, existem pessoas que são completamente contrárias a esses assuntos serem trabalhados dentro de escolas, enfim. E aí o que se fala é a idade mínima, a criança ainda é muito não despertar inocente, a questão não da despertar. sexualidade tão precocemente. O senhor acredita que tem uma idade? Isso tem uma idade limite para que o senhor comece a falar sim, eu entendo que está falando. Mas essas coisas... De política, de orientação sexual. Sim, eu entendo que está falando, mas isso não acontece na escola. Quando as pessoas dizem que essas coisas acontecem na escola, é porque os pais não vão à escola. Sim. Entende? Tu não vai mandar um aluno ler a República do Platão com 10 anos de idade. Não vai fazer isso, ninguém faz isso. Eu penso que as pessoas não vão na escola, entende? Quem invade uma escola para impedir uma discussão de cinema é porque nunca foi na escola. Entende? Quem fala que professor faz isso, incentiva isso, não vai na escola. O pai que é atuante na escola, que participa da associação de pais e professores, eu fico falando para o lado para falar. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Um pai que participa da associação de pais e professores, que está no ambiente escolar, ele não tem problema com a escola, porque ele vai na escola, ele vai conversar na escola. Isso traduz que temos aí pais relapsos? Olha, eu não sei se os pais são relapsos. Eu acho que essa onda, sabe, Prisco, de que com relação a essa questão dos pais, dessas proibições que se inventa, que acontecem na escola, além delas terem um desconhecimento, ela vem na onda do ódio que se criou nesse país, das pessoas que nós,
que somos frutos, tu não, tu és mais novinho, né? Tu parece ter a mesma idade que eu, assim, somos guris novos, né? Então, assim, ó, nós que brigamos por liberdade, né? Eles não viveram a ditadura, eles não sabem o que é tu ser proibido de falar, né? De tu não poder comentar, de tu ter... Nós tivemos professores de educação moral e cívica, ou eram militares, ou eram padres. E nós necessariamente não viramos militares, nem viramos padres. O grande problema é que, muito complicado. Num determinado momento do país, criamos a situação do eles e nós, e dividir o país. Mas vamos ao tema agora, que eu acho que é importante o telespectador, eleitor em potencial, conhecer o que pensa o candidato ao Senado, Cabral. Quais são as prioridades de Santa Catarina, Cabral, na sua concepção, chegando ao Senado da República? Quais são as demandas? Olha, a demanda, eu sempre gosto de colocar isso, né? Mesmo que eu vá perder votos, mas eu quero colocar. O senador, a demanda do senador é a demanda do Estado. Sem dúvida. Eu não vou chegar aqui agora e dizer para vocês, olha, eu vou propor hospital, eu vou propor escola. Não vou propor isso, eu vou propor o que o Estado propuser para eu fazer lá no Senado. Então, tu acabaste de dizer assim, ó, nós contra eles, né? Então, a função do senador é auxiliar o governador defender os interesses do Estado, isso. E fazer o que o artigo, se eu não me engano, no 32 da Constituição, diz que os senadores têm que fazer. Indicar, sabatinar os ministros, reler os projetos que vêm da Câmara Federal, né? Então, porque às vezes a gente ouve aí na propaganda política os caras dizendo, eu construí escola. Como assim que tu construiu escola, criatura? Da onde que tu construiu escola? Eu trouxe dinheiro. Da onde que tu trouxe? Sabe? Então, eu penso que a função do senador é estar atento aos interesses do Estado, né? Às demandas do Estado, independente do governador. Né? Então, o governador é de um partido A, eu sou de esquerda, eu sou do partido do PSOL, então eu vou atrapalhar todas as demandas vindas do Estado? Não, vai buscar. Mas o senhor já elencou trabalho. Prioridades que estão sendo colocadas aí ao longo, inclusive dessa campanha, que é curta? Os candidatos ao governo já estão colocando prioridades e que vão precisar do apoio do senador. O senhor já estudou essas causas, entende o que está acontecendo? Por exemplo, o que mais se fala até agora nessa campanha eleitoral é a devolução de dinheiro por parte do governo federal para os estados. Sim. Os representantes, ou talvez futuros representantes de Santa Catarina, estão questionando. Isso que já é uma luta antiga, né, Prisco, na devolução dos recursos. A gente paga um valor X de impostos e recebe outro bem menor. O senhor já estudou sobre esses assuntos, o Pacto Federativo? Como é que o senhor vem analisando isso tudo? Eu vejo essa relação do ponto de vista político, né? E eu tenho ouvido as pessoas colocarem a respeito dessa devolução, da devolução para o dinheiro por exemplo, da Assembleia Legislativa para o Estado. Numa das entrevistas que vocês realizaram aqui, foi colocado isso. Aí, no caso, o duodécimo que sobra em atividades como então, Tribunal de Justiça, a Assembleia volta para o Executivo. Mas a pergunta eu entendi Fernando a pergunta dele. É a repactuação do bolo tributário. Isso, mas é aí que eu quero chegar. Qual é a prioridade das pessoas que estavam até lá, até ontem? Todos os que estão candidatos hoje, eu não vou citar nome, porque eu vou fazer campanha para eles estavam lá, Prisco. A gente tem senador, são 8 anos. Em 8 anos, aí eles dizem agora que eles vão trazer... Tem um partido aí, que eu não vou citar o nome, ele tinha os 3 senadores, praticamente últimos que estavam aí, estavam no governo de Santa Catarina, eles faziam parte da mesma coligação, e agora eles vão trazer o dinheiro. Como assim? Como diz o pessoal, como assim, cara pálida, né? Então, até ontem, eles não trouxeram nada. Daí, de ontem para hoje, eles agora, a campanha política deles porque nós vamos trazer. Na verdade, os senadores, eles recebem verbas do governo federal para destinar... Mas no pacto, respondendo a tua pergunta, enfim, do pacto federativo... Eles têm esse poder de realmente destinar obras para projetos, realmente... Não, mas tu acontece através de parcerias políticas entre o governo federal. Não, isso eu sei, mas tu a tua pergunta era na questão... Eu gostaria de saber qual é a proposta dele, justamente para mudar essa realidade que está hoje, que tem sido o assunto dos governadores. O senhor falou para a gente aqui o seguinte, eu vou trabalhar com o apoio dos governadores, independente do partido. Sim. Uma das demandas que todos os candidatos estão colocando é justamente essa, trazer mais recursos do governo federal para Santa Catarina.
E aí eu gostaria de saber qual a sua estratégia para que isso aconteça. A estratégia é tu estares no processo de discussão política com o governo federal, tu está há 8 anos ali. Então, tu vai... E sozinho não dá, tu vai ter que estar compactuando, conversando com os teus pares lá no Senado e tentando ganhar para que convencê-los, né, de que é importante que os estados tenham essa devolução. A minha questão que eu respondi para ti, essa é a minha estratégia. Tu vai conversar com os outros senadores e ganhar esses senadores para que entendam que o estado manda muito dinheiro e recebe pouco de volta. O problema é que até ontem, até essa última eleição agora, nós tivemos 3 senadores de Santa Catarina que hoje estão dizendo que vão trazer, mas não trouxeram até hoje. E que conversa que acontecia lá, então, que esse dinheiro não vinha para o Na verdade, isso é uma mobilização nacional. Nacional, né? claro. Não é possível que a União fique com mais de 60% dos recursos e estados e municípios com menos de 40%. Sim. E daí governadores e prefeitos de pires na mão em Brasília, gastando com passagem aérea, diária e hospedagem, para receber aquilo que, por direito, já deveria ser destinado a Claro. eles. Né? Agora, eu gostaria de saber, Cabral, o seguinte, na pregação do PSOL pelo Estado, aqui em Santa Catarina, especificamente, qual a receptividade do eleitorado para a pregação socialista do PSOL? Olha, as pessoas, eu vejo na nossa candidatura, né, na minha, na do Camazão, né, uma aceitação das pessoas na proposta. Mais né? dos jovens? No geral. No geral, eu vejo que é uma boa aceitação. Porque esse susto que se fala assim, né, mas vocês são socialistas. Tem um partido aí que está lá escrito socialista e ninguém tem medo, né? Está lá escrito. Por que teriam dúvidas em relação a gente? Né? Na minha proposta ali está escrito, por exemplo, o que nos diferencia dos outros? Que o foco na nossa discussão é o Estado forte. E nós temos hoje, Prisco, 2 propostas claras para mim. Ou a gente tem um Estado forte, e é o que nós defendemos, por isso que nós nos intitulamos socialistas, né? A gente tem um Estado forte, onde o Estado seja o coordenador dessas atividades, e um outro Estado neoliberal, que os outros que não são socialistas dizem que defendem. Inclusive, a gente pega a Argentina hoje e vê o que esse Estado neoliberal está dando. Porque em 2014, na eleição, que tinha aquele que não se diz o nome e a outra também que não se diz o nome, era uma disputa de um projeto e outro projeto. Então, todo mundo ficava feliz em dizer assim, ó, e se ele ganhar, nós vamos ter, o Brasil vai sair da crise e tal. Aí o Macri ganha na Argentina, lembra? Sim. Então, aí o Macri ganha na Argentina com uma proposta neoliberal maravilhosa que ia tirar a Argentina. A Argentina está um caos. Hoje eu estava lendo num jornal de circulação nacional, está bastante vantajoso ir para a Argentina. Olha que coisa horrível, as pessoas passando mal e a gente achando que vamos tirar lucro da situação desgraçada do país vizinho. Agora, ali, quando falou, Cabral, Estado forte, quer dizer um Estado estatizante, um Estado paquiderme, grande, que custa muito ou não? Eu defendo. Sabes por que eu defendo? Eu penso que dá para estar se conversando também, sabe, assim, né? Eu não sei se o Estado tem que ter banco, tenho dúvidas, né? Vou levar uma surra depois do povo, né? Eu não sei, mas assim, ó, saúde, educação, transporte, segurança, tem que ser o Estado, né? O pessoal, como que nós vamos ter acesso? E tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Se critica muito o SUS, né? Não existe nada melhor que o SUS. Não existe, nem na iniciativa privada. Se tu ficares doente, se tu precisares de um serviço de atendimento de urgência, de UTI, tu corre para um hospital. Na teoria, o senhor está falando. Não, senhor, na prática. Se tu ficares doente e tu for para um hospital, tu vai ser atendido a priori, em qualquer hospital, e tu vai ser muito bem atendido. Só te concluir. Já ficaste doente, já fosse para um hospital desse aí. Já utilizei muito o SUS e a gente mostra aqui toda semana de pessoas que estão esperando por exame. É verdade. Horas na fila. O SUS, discordo. Na teoria, foi muito bem concebido. Na prática, ele não funciona. Não discordo de ti. A demora na execução, ela é terrível. Agora, se tu ficares doente agora... Se eu cair duro aqui, não vai acontecer. Mas se eu caísse duro aqui, eu fosse para o Celso Ramos, aqui em Florianópolis, quem não conhece, é um hospital, eu serei muito bem atendido. Independente de qualquer instituto que eu tenha para pagar depois. O problema que eu acho do SUS tem algumas questões complicadas. Assim, ó, uma das coisas complicadas é a entrada nesse sistema.
O grande dificuldade que tem é, primeiro teria que ir no posto, depois tu vai para o hospital, certo? Candidato, a gente Cabral, precisa sucesso encerrar. na caminhada. Espero. Grato pela presença. Pedro Cabral, 500. Obrigado Forte pela abraço. visita. Obrigado. Pedro Cabral, candidato ao Senado.